pessoal, tô aqui direto do Papo ao Cubo by House Us, o nosso cubo de podcast. Com a possibilidade de ter uma pessoa, um arquiteto, uma personalidade do ramo, que ele é professor, ele é arquiteto, ele é irmão de Gisele Taranto. Não poderia deixar de fazer essa colocação, porque muita gente não sabe disso, eu achei isso sensacional. E ele assinou dentro do Casa Cor 2023 um espaço incrível da Audi. Temos aqui conosco Celso Raiol. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco. E tem meu parceiro João Aman, meu co-host comigo também, amigo, parceiro, arquiteto do nosso cubo. E eu venho aqui, Celso, primeiro te dizer que obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Prazer estar aqui com vocês. E ouvir um pouco, tem muita coisa pra gente saber de você, porque você tem um currículo aí, sócio proprietário da Cité, Sim. Com o Fernando Costa. Cité Arquitetura. Cité Arquitetura. Mas tem um francês. É afrancesado, né? A cidade em francês, o significado, né? Então, a gente era uma provocação desde o início, né? Fazer um escritório que fazia muito mercado imobiliário, mas que a cidade fosse um tema principal da gente. Sim. Provocador. Sim. E aí a gente vai começar do começo, sensacional, porque é muita coisa, é um roteiro gigante, porque a pessoa tem conteúdo para isso. Por esse espaço dentro do museu que rendeu, por conta dessa ativação do Mar de Espelho, rendeu o espaço da Audi, que tem uma conexão com o espaço da Audi que foi lançado em Milão. Conta pra gente essa história. Vamos lá. Assim, primeiro, vou falar primeiro assim, é interessante, você falou de Gisele Taranto, minha irmã, que ninguém sabe, temos nomes diferentes, Celso Raiol, Gisele Taranto, mas é interessante, só queria atribuir isso, que acho que o papo vai ser um pouquinho sobre arquitetura efêmera, e a gente fazia cabanas, eu e minha irmã, quando éramos pequenos, tínhamos 8 anos. Aí ontem, por acaso, eu me lembrei disso, por isso que eu estou falando aqui. Ai, que mas legal. A gente gostava de fazer umas cabanas, a gente tinha 8 anos, tinha um rapaz que ajudava a gente, e a gente ficou muito feliz o dia que a gente conseguiu fazer uma cabana que era em frente à nossa casa, assim, mas era com um bambu que ele tinha cortado, montado pra gente, e eu e ela trançando tanto folha de bananeira. Profissional, então. Folha de bananeira. E esse primeiro dia que não choveu dentro da casa, era uma felicidade da gente, que a gente tinha conseguido fazer um abrigo natural, assim. Era uma primeira arquitetura efêmera que a gente vinha fazendo. Que fofo isso! e a gente depois fez muita coisa juntos, sabe? Então, Sim. assim, a nossa vida profissional vem um pouquinho dessas... acho que minha mãe não gostava muito que a gente ficasse muito na rua, nem brincando. A gente morava em cidade do interior e ela dava muito caneta, lápis de cor, essas coisas todas. Então, enquanto todo mundo soltava pipa, eu e ela fazíamos pipa design e vendíamos para os meus amigos. Que máximo. Papel de carta que a gente vendia para as amigas dela, que nós criávamos, ou copiávamos, ou fazíamos alguma coisa assim. Então, desde o primeiro momento, a gente tinha uma interação muito grande de produzir coisas, Sim. que era diferente de uma cidade do interior fazer isso. Depois tivemos curso de pintura dos 12 para os 14 anos, mais ou menos. A gente tem uma diferença minha de 2 anos, ela é 2 anos mais velha do que eu, e começou a fazer faculdade. Sim. E aí, um pouco do que eu queria fazer belas artes, que é essa aproximação com essa coisa do design, de desenho, eu sempre gostei de desenhar muito. Ela foi um pouquinho para... Começa a arquitetura, e eu comecei a gostar do que ela estava fazendo, e falei assim, cara, fazer belas artes, não sei, tenho dúvida. Comecei a arquitetura e foi a paixão da minha vida. Então, foi muito nesse expoente que sempre ela foi para mim, sempre uma pessoa muito que me inspirou muito. Mas é isso, mas a gente teve contornos diferentes. Eu fui mais para o mercado imobiliário, agi mais para o mercado de interiores, e hoje nossos caminhos se cruzam algumas vezes, porque ela tem feito mais edifícios e a gente tem feito mais interiores. Então, consequentemente, as coisas se fundem. Fazer esses trabalhos, assim, a gente fez um primeiro Casa Cor, há um tempo atrás, foi o ano passado que a gente colocou espelhos que era aqui na Brando Barbosa, inclusive, nesse mesmo local, botando uns espelhos. Por conta desses espelhos, um amigo nosso nos chamou para fazer o Labirinto de Espelhos, que é a nova atração do Aquário do Rio.
Peraí, qual era o ambiente de... Era aqui, era a entrada do Casa Cor. Ok, que você tinha um arco de espelhos. espelhos. Exatamente. E isso motivou um pouco esse pessoal, que eram amigos nossos, a nos convidar para fazer essa que seria a nova atração. Seria um labirinto de espelhos. A gente que na Cité acabou tomando conta disso, como não só o labirinto, mas como uma coisa mais completa. São 700 metros quadrados. Uau! Então só um labirinto não daria conta desse espaço. E aí, provocado por isso, a gente acaba fazendo 700 metros quadrados de espelhos. De várias formas, espelhos com projeção, espelhos com impressão, usando até a obra do Ari Caillé, que está até aqui também. Então a gente usou dois painéis com obras dele. E aí nisso vem o Casa Cor. A Audi também tinha um espaço dela de Milão desse ano, que a gente foi visitar, que tinha uns totens de espelho. E aí, nesse caminho, quase que foi uma coisa meio natural, né? Porque as Patrícias estavam aqui, a Audi estava entrando como patrocinadora, tinha uma questão de ter esses espelhos, tinha pouco tempo para ser feito, nós tínhamos essa conexão imediata, ou seja, a gente já tem 2 anos fazendo espelhos pelo Rio de Janeiro. Sim. Né? Então, acho que é isso, um pouco dessa história. Mas vocês, Gisele, nunca trabalharam juntos, profissionalmente, assim, Nós escritório? Tentamos, mas somos 2 pessoas com muita personalidade profissional. Então, assim, em algum momento a gente sentiu que era melhor preservar o nosso laço irmãos e manter as nossas individualidades. Assim, e acho que a gente tentou uma vez só, mas percebeu que não era assim. Ela já tinha uma história. Eu estava começando a minha história, então era mais diferente. A Gi também trabalhava ela como interiores, né? Assim, essa possibilidade de você pegar um projeto mais imediato era mais premente, né? Tanto que muita gente hoje, quase que, vamos pensar pelo cálculo aí do CAL, 85% das pessoas que trabalham com arquitetura trabalham com interiores. E eu queria fazer grandes edifícios, porque eu trabalhava com o Conde, foi prefeito do Rio, eu tinha uma vontade de continuar fazendo os edifícios, a gente fez clube, e isso não era fácil de eu conseguir acessar se não tivesse uma maturidade muito grande desse assunto e conhecer os clientes, etc. E eu passei lá 25 anos, então, como estagiário, aos 19, saí com 44 anos, né? Então, sim. E aí foi a forma de eu ter esse contato. Então também tinha essa diferença, sabe, João? A gente eu estava no escritório, trabalhava com Matias Maciel, depois trabalhei com a Lia Siqueira, foi morar fora do país, e eu, paralelo a ela, já um outro caminho dentro de um escritório, mais formatado, e começando a dar aula. Né? E você é professor da PUC? Há 20 anos, completo esse ano 20 anos. Eu fico Uau. feliz que assim, a gente... essa questão, acho que... Minha mãe era professora, né? Minha mãe faleceu ano passado, mas era uma mulher muito generosa. Eu acho que a educação tem a ver com generosidade, né? Eu acho que você doar suas informações, passar as informações, eu acho que vem dela essa minha vontade. E aí eu comecei dando aula, essa coisa que é legal também, volta no meu passado, essa coisa sempre que vai costurando de um lado para o outro. Essa forma de desenhar, eu gostava muito de desenhar, e aí, na época da faculdade, eu não passava limpo trabalho. Eu criava formas, pintava de forma diferente e tudo. E os amigos começaram a perguntar, como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Eu falei assim, opa, vou ajudar até a 10ª casa. Mas aí vamos fazer um curso para treinar vocês e tudo. Aí acabei empreendedor já. Comecei a fazer um curso particular, fui chamado pelo IAB, aí depois monta-se a Cândido Mendes, Escola de Interiores da Cândido Mendes, que era a primeira escola de design de interiores do país, né, que era formado pelos cursos tecnológicos, que era a Paula Neder como coordenadora, Ivan Rezende. Eu vou trabalhar com eles fazendo aula de apresentação de projeto. Era exatamente aquilo que eu comecei como caminho. E aí fui convidado para a PUC para fazer aula de representação gráfica e apresentação de projetos. Tem uma coisa que que é muito bacana, que eu acho que esses dias eu estava conversando com meus filhos também, eu tenho 2 filhos, que era uma coisa me comendo pelas beiradas, sabe? Assim, todo mundo quer ser professor de teoria, projeto, porque isso dá status. Eu fui ao contrário. Hoje eu dou aula de projeto, já consolidado, o 7º período da PUC, que é dou aula de edifícios residenciais, mas eu fui pelos caminhos que talvez as pessoas não quisessem tanto, mas eu queria e fiz bem. E aí eu fui aumentando, eu fui subindo dentro dessa carreira que eu adoro. São quase 32 anos fazendo isso. Essa é uma resiliência, né? É um aprendizado todo dia, provocações, sabe? A gente, quando sai da faculdade, fica meio assim, meio bitolado, porque a gente começa a trabalhar, mas e a pesquisa? Onde está a pesquisa? A provocação, e o jovem nos dá isso, né?
nos dá a jovialidade, eles nos emprestam a jovialidade Exatamente. e a provocação. Exatamente. E aí deixa a gente também um pouco confortável de ser mais corajoso. Ah, com Pra certeza. arriscar, né? Porque aí dentro do que a gente tem de experiência, soma com a jovialidade, com a coragem, você fala, opa, pô, Eu tô aqui, né? O Senhor dos Anéis aqui. Né? Tem uma religiosidade aí. Se não tem? Tem reinventou, é um uma- retrofit interno. Maravilhoso. E engraçado, né? Vocês são pessoas disruptivas. Isso é algo que também me chama muita atenção. Eu, Carol, olho e vejo que isso é a grande sacada do momento, né? A gente se reinventar e a gente olhar e falar, cara, se permite ser disruptivo, se permite ser diferente. Eu acho É que... difícil, não é fácil, né, Carol? Assim, você ser diferente é uma coisa que as pessoas não estão preparadas para isso, né? Então a gente algumas vezes choca, algumas vezes tem uma certa... Eu também sou a dos certa- cristais, mas eu acho que assim, ser autêntico, né? Acho que a isso. gente precisa, essas verdades acabam florescendo e se acredita e vai em frente, né? Maravilhoso. É. E aí, Motivador. vamos voltar aos espelhos. E aí, me conta dessa solução que você criou para os totens que não são espelhos. A gente utilizou da Vivix é um vidro espelhado, né? Porque a gente ficou com medo. Nós estamos 45 dias aqui, né? Foi o Casacor, né? Que leva esse tempo todo aí de exposição e a preocupação da gente de botar um espelho, por exemplo, e oxidar, alguma coisa desse tipo. No aqui tempo, né? E aqui a gente vende as marcas, né? As marcas são nossos parceiros e tudo. Ninguém queria Ninguém ia botar um produto que vai envelhecer e tudo. Então, a gente teve que usar esse recurso de espelhos. Na verdade, ele parece um espelho, ele tem um espelhamento, mas ele é um vidro que pode se colocar numa fachada, etc. É diferente. Um espelho perfeito. É, assim. não, o espelhamento é perfeito. Perfeito. Uma qualidade, assim... Incrível. O efeito é muito o que a gente desejava. E aí a mesma, vamos lá, briefing do evento de Milão, do lançamento da Sim, Audi. a Audi tinha uma vontade, a Audi tinha um projeto gringo, né? Tinha um projeto alemão para cá, para esse evento, que construísse quase 200 metros quadrados de espaço. E Coberto. uma parte coberta, uma parte descoberta. Mas aí a gente tinha duas questões, né? Uma questão de tempo, porque precisava ser muito rápido a execução, como a gente sabe aqui muito bem, como é o Casacor. E ao mesmo tempo que a gente tinha lá uma discussão, eu, meu sócio e a nossa equipe, com relação à construção de mais, se a gente está falando de um lançamento de um carro que é um do mais sustentável da Audi. Sustentável significa construir menos, lixo zero. Então, era um caminho quase que natural da gente construir menos, né? Então, a gente aproveita os totens que eram do projeto original da Audi alemã, mas a gente faz uma reconfiguração geral, limpando tudo isso, deixando os totens que viram quase que uma composição do espaço, um espaço e não um espaço, né? Ele cria ocupa aquele local de uma maneira geral, com extensão que seria dos 200 metros que eles teriam, mas sem construir, né? A gente, depois disso aqui, tudo vai ser reciclado. Isso pra gente ficou muito feliz, porque realmente o nosso é lixo 000. Que maravilha, que tem tudo a ver com a temática da casa também, né? tudo. A gente sempre fica preocupado com isso, né? É uma demanda hoje geral, né? Os Construção profissionais. civil polui muito. Sim. E aí eu acho que você conseguiu com isso entregar 100% um projeto... Sustentável. Sim. A gente a gente fez uma palestra pela ASBEA, eu fui presidente de uma associação. Tá. Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, parte do Rio de Janeiro, que é a ASBEA, e a gente fez há um tempo atrás uma palestra, foi bem legal, foi no Casa Shopping, e era sobre sustentabilidade. A gente chamou uma mulher chamada Beatriz Luz, que é o que mais entende de economia circular. E ela falando exatamente sobre as novidades, né? Que assim, hoje pensar no futuro é pensar em menos demolições, que é o lixo que você acabou de falar, né, João, que é muito grande. Ela fez um mapeamento das caçambas de lixo, não de resíduos da construção civil, mas dessa caseira, da reforma da casa, do apartamento, etc., que é enorme. Então, que a gente deveria fazer para o futuro uma questão de você ter mais construções que montassem e desmontassem. Né? Pensar no futuro seria isso. Ou seja, e a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, quantidade de edifícios tombados, edifícios dessa pré-existência, os edifícios permanentes, né, que estão abandonados. Ontem caiu aqui no centro da cidade. Então, assim, eu acho que tem muita coisa
dessa arquitetura permanente, impregnada aqui, com história, com muitas camadas históricas que a gente tem que só enaltecer e transformar. E aí a gente está falando da permanência e a gente também tem um efêmero aí por trás para fazer esse contraponto. E aí eu queria que você trouxesse essa luz para ainda mais você, que eu acho que é um dos profissionais especialistas em retrofit. Eu acho que você é o que mais faz, né? Não, a gente fez bastante, o João fez bastante. Aqui no Rio, com certeza. Aqui no Rio a gente tem Hernani Freire, é um cara que eu admiro muito, é um mestre, fez muita coisa bacana, como a Casa Daros, o Museu das Ruínas lá, ou seja, projetos mais públicos, de caráter público. Tá. De caráter residencial ou de mercado imobiliário, que realmente a gente fez bastante coisa. E bastante coisa. Escritório é o retrofit. O retrofit de um edifício do Niemeyer. A gente tem o Hotel Glória, que a gente está fazendo agora, que para mim, minha lua de mel do meu primeiro casamento foi lá, então tem toda uma história. Fizemos o Paissandu 23, que era o antigo Hotel Paissandu, o Paissandu 68, o Miguel Couto. O Miguel Couto foi muito legal, porque a gente ficou... Existe a Universidade de Carrara na Itália, promove um concurso mundial de restauro e de retrofit, e a gente ficou na shortlist desse Ferrara na Carrara, desse concurso, que foram escolhidos 78 projetos no mundo inteiro. Foi legal porque a gente não pleiteou, eles encontraram o nosso... eles que nos encontraram. Olha, a gente entrou num caminho de você poder fazer essas transformações, né? Mas acho que assim, Carol, acho que a gente são dois pesos, né? Eu me acostumei a trabalhando desde do Conde, 25 anos, depois mais 11 anos de CT, a trabalhar muito com essa arquitetura que é para sempre, né? A gente pensa no edifício. O Conde sempre falava muito do respeito à cidade. Cada vez que você colocava um edifício na cidade, era o respeito que você tinha que ter a ela. Então, acho que a gente eu trabalho profissionalmente. Eu tive um escritório também, essa coisa das histórias. A minha primeira esposa, eu fiquei casado há 25 anos, era professora da PUC também, mas ela faleceu há 10 anos atrás. E a gente fez muitos edifícios também. A gente fez, inclusive, ganhou um prêmio do IAB com o edifício, que é o edifício Glória, não o Hotel Glória, mas o edifício Glória, na Cinelândia, onde tinha o Cine Glória embaixo, né, que é a história do cinema no Brasil. Histórico. Então, da história do Rio, na Cinelândia, na confusão ali, que era a nossa Broadway, digamos assim. Então, isso é uma coisa que veio de vários caminhos da minha vida profissional, ou seja, desde do meu trabalho com o Conde, meu trabalho paralelo com a Cláudia, que era o Estúdio 101, e depois a própria CT. Então, foi sempre um caminho da gente encontrar nesse desejo, porque um edifício abandonado é um edifício que ele escurece tudo em volta, né? Então, essa pesquisa que sempre aconteceu, em várias temáticas diferentes, foi um pouquinho dessa vontade de fazer essas transformações. A gente pensava num edifício que vai durar a vida inteira. Mas aí, agora, nessa questão das experiências que a gente tem vivido pelo mundo, né? Todo mundo quer viver experiências. Né? Então, assim, a arquitetura, não sei, algumas horas, não está dando conta de processos como esse. A Bienal de Veneza, de 2 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu fui com meus filhos. Aí, mas pai, a gente vai gostar, né? Porque o Luiz é artista plástico hoje, mas fez design, a Mariana é bióloga, está fazendo biologia. A gente vai gostar da Bienal? Sempre vai, porque a arquitetura hoje tem a ver com arte, cada vez mais próximo. Aqui era, né, na universidade antigamente não era arquitetura e urbanismo, é arquitetura e belas artes, né? A gente se desapegou um pouco disso, mas eu acho que volta com essa vontade. Aí eu assim, cara, quando a gente chegou lá, eram várias experiências de lugar. Por exemplo, o pavilhão holandês era só uma escadaria azul, tudo azul. Aí eles, pai, dá pra gente aproveitar. Disse, pois é. Então acho que a gente tem hoje, talvez, nesse momento que a gente quer viver experiências, né? Agora tem esse projeto lá em Las Vegas, que é aquela onde foi o show do U2, um painel de LED gigante, que é aquela... Você viu aquele teatro sensacional, novo? Então, sensacional. Aquilo são experiências, né? Então, como a gente quer viver experiências, eu acho que a arquitetura efêmera, essa arquitetura transitória, que é o próprio Casa-Cor, né? Que a gente vem aqui viver experiências, eu acho que nunca teve tão, assim, com tanta força, né? no mercado da gente. Muita gente fazendo situações como essa, porque a gente tem uma experiência rápida
E eu acho que a gente está querendo coisas rápidas, né? Talvez É. a gente precise mais tempo depois para fazer a descompressão, mas a gente quer muitas experiências rápidas, e isso tem que funcionar. E eu acho que isso tem uma cauda longa da pandemia, um comportamento pós-pandêmico em que talvez a gente tenha ficado tão isolado que nesse momento a gente quer consumir cultura, quer consumir arte, quer como se fosse ganhar um tempo perdido, talvez. Eu acho, sim, Carol. Tem uma ansiedade, Né? A gente ficou meio desesperado, normal que agora a gente queira aproveitar. Mas eu acho assim, a gente está fazendo um shopping em Brasília. Esse shopping em Brasília vai ser o shopping mais sustentável do país. Que bacana. E surge assim, a gente tinha, dia 16 de março de 20, né? Sim. A gente fecha as portas, todo mundo desesperado, não sabia o que ia acontecer. Dia 30 e poucos de março, também no mesmo ano, a gente fecha esse projeto. Engraçado, a gente fazia um projeto que começava. E aí a gente foi um bom exercício de pensar como seria o novo consumo, o que as pessoas estavam interessadas, os traumas que a gente estava vivendo, que a gente queria sair e não tinha saído. Então ele tem um parque central de 14 mil metros quadrados. A gente fica inseguro de lugares fechados, como o corredor da nossa casa. Então os banheiros, a gente botou um jardim dentro do banheiro para poder ter ventilação natural. Então, onde vai ser? É do lado do aeroporto. Faz parte de um master plan que a gente ajudou a desenvolver para essa área do aeroporto de Brasília. Mas então a gente foi criando um pouco dessas respostas. E um dos temas que a gente discutiu muito com o pessoal do shopping é como seria a loja do futuro. E a loja do futuro está baseada em experiências, né? Tanto que muita gente hoje vai numa loja, experimenta, vê, testa e compra online, né? Essa loja virou... Então, eu acho que é uma coisa dessa arquitetura transitória, uma arquitetura dessa que tem que se mudar o tempo todo, sendo uma arquitetura, mesmo que seja uma loja, mas ela está tendo que hoje respirar essas novidades o tempo todo, ou seja, um show que tem que mudar o cenário, que você pode estar em vários lugares. Aquilo ali é a capacidade de transportar a gente para o mundo, né? Com certeza. Dentro daquela concha, daquela bolha de LED, com aquelas imagens todas. Então a gente não tem mais aqueles palco fixado, né? Sim. Estruturado. Sim. A gente hoje se conecta com o mundo a partir daquela bolha. Né? Você está submerso ali, né? Total. Te confesso que quando eu via, eu falei, eu acho que vai me dar um pouco de aflição. Porque eu falei, gente, é tudo muito fechado, muito, né? Mas você não tem essa sensação? Não, eu imagino que a imagem não é como estar lá. E é muito grandioso, então vai dar uma sensação... É que você tem 360, né? Ali Exato. uma loucura, né, cara? É uma enxurrada de conteúdo ali, né? Uma enxurrada de informação. O nosso HD, né? Eu estava vendo aquele pessoal das preconizações do futuro e tudo, que a gente vai ter um chip ligado ao córtex e que não é nem o córtex frontal, mas vai ter alguma coisa, um chip que vai ser encaixado de alguma forma, plugado ao nosso cérebro para ser uma espécie de HD externo. Porque a quantidade de consumo de informação que a gente vai ter para o futuro, de coisas que a gente tem que absorver, talvez precise de algumas coisas para a gente, descarregar, para dar uma descarregada nas informações, né? Então, acho que é isso. Quando a gente começou a fazer, né, os nossos trabalhos online e a televisão, a gente começou a se ver também. É verdade. A gente começou, aí você fica se olhando, aí você tinha horas que você tinha que se interpretar, então você estava vendo que na reunião você estava interpretando um papel, né? De umas coisas muito loucas que a gente passou. É interessante esse ponto que você trouxe, porque na verdade as reuniões online você está se vendo. Sim. E aí é uma forma, mas ao mesmo tempo não é você, porque a reunião online te dá a possibilidade de você colocar um filtro. Sim, você é um personagem, ali. Sim, com certeza. Você dá até um distanciamento daquela figura, né? Não é? Você se avaliando. Aí pensa bem, você se avaliando, né, a questão filosófica que está envolvida nisso tudo, e o trabalho que dá, o cansaço que dá. Exatamente. Né? Mas a arquitetura, ela tem esse cunho comportamental. Ela traz a questão comportamental, ela traz a questão sociocultural, ela está inserida nesse lugar de representatividade, de mostrar, né, educação. Você acredita nesse viés? Eu acredito porque assim, acho que a gente tem uma abrangência de olhares para você projetar, né, João, eu, assim, você vai projetar um espaço. Você não pode projetar um espaço para aquela situação. Você projetando para um futuro daquela família. Você tem que antever algumas coisas, você tem que preconizar outras, você tem que perceber outras. Eu, por exemplo, assim, quando você está projetando ainda para alguém que você domina, uma casa de alguém, você ainda pelo menos tem algumas induções comportamentais.
Quando você vai produzir, como é o meu caso lá com o Fernando na Cité, projetando para quem a gente não sabe quem é, um edifício residencial, pode morar todo tipo de pessoa. Sim. Então, acho que essa abrangência de olhares que a gente tem que olhar para o comportamental, a sociedade, o papel da mulher, a representação, né, de uma maneira geral, aquilo que configura hoje aspectos que vão ser inputs para o nosso projeto e para que a gente possa visualizar um pouco desse futuro, antecipar algumas Projetar coisas. o futuro. Senão a gente né? projeta já envelhecido, né? É. A gente está projetando para uma coisa que amanhã já está caduco. E a gente corre muito risco disso hoje, né? Sim. Por isso que eu acho que a gente tem que se basear cada vez mais nesse processo curatorial da vida. Esses dias me perguntaram, do que você está aprendendo? Estou aprendendo a viver. Porque acho que já está bastante difícil, né? Assim, já está difícil. Né? Então, eu acho que esse desafio é uma coisa que a gente tem caminhado aí para poder, nessa preocupação do conhecimento da vida, poder projetar para alguém. Né? Acho que é isso. E aí você, Celso Rael, então está me dizendo que tem um autoconhecimento aí que é super trabalhado. Estou muito dedicado a ele. Que Muito delícia. dedicado a ele. Muito dedicado a ele. Delícia. Terapia, tudo que passa pela minha frente, assim, como percepção que me deixe mais sensível para absorver essas informações que eu posso transformar depois em projeto ou ajudar a transformar as realidades, a gente está interessado, sim. Essa foi, por exemplo, um trabalho que a gente fez e foi muito legal. A gente foi fazer uma temporária dessa, uma arquitetura dessa efêmera, que foi o nosso pavilhão. A gente foi convidado pelo Instituto Europeu de Design para participar de uma exposição paralela à Bienal de Veneza. Acontece, está lá ainda exposto, no Palácio Moura. E a gente tinha que levar um pouco sobre o nosso escritório para lá. E aí a gente foi para uma coisa muito sensível do tecido nacional, com a pedra nacional. E a gente chamou um núcleo de bordadeiras da casa, liderados pela Dani Correia, que é uma capacitadora. Ela capacita pessoas de comunidades, bordadeiras e tudo. Então a gente bordou o coração, bordou várias coisas que estavam um pouco ligadas a afeto. E sobre a forma da gente trabalhar, que é muito, né, que tira muito dessa sensibilidade para projetar para pessoas. E foi legal, porque isso foi projetado há 2 anos atrás. E foi cancelado a Bienal por conta da pandemia e foi pulado. E perguntaram pra gente se a gente queria no ano seguinte ou se preferia pular 2 anos. A gente falou que preferia 2 anos. Então foi agora, em 23, em abril de 23, inaugura a Bienal e também essa exposição que a gente está lá. E foi legal porque é o seguinte, a gente entrou nesse espaço que era o espaço do nosso castelo, é um pequeno palacete, que é o Palácio Moura, e aí nessa história toda, vendo lá os projetos, estava muita coisa do 3D que vai salvar o futuro, sabe? Então assim, muita coisa de tecnologia, de coisas desse tipo. E era quase que todo o nosso espaço era esse. Assim, caramba, o nosso ficou meio descontextualizado nesse sentido. Aí depois eu fui para Leslie Loco, que foi a curadora da Bienal de Veneza esse ano, que falava sobre África, falava sobre textura, sobre raiz. E o que mais a gente viu lá foram tecidos, bordados. Aí eu assim, caramba, a gente nunca teve que estar conectado isso há 2 anos. Eu assim, poxa, como é que a gente foi visionário de perceber? Talvez não é isso, né? Talvez seja sensível para perceber as pessoas. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que é um desafio pessoal, um desafio profissional. Eu tenho uma história de vida de cuidar dos filhos sozinho, perdi o ano passado minha mãe também, que era uma pessoa que tinha esse cuidado muito grande, sensível com as pessoas, uma pessoa muito assim, no dia. Eu vou falar de coisas pessoais, porque acho que não tem jeito. Com certeza, é uma delícia. E no dia que ela foi enterrada, essa para melhor ainda. Muitas pessoas pediram para falar. E assim, não, sua mãe me ajudou nisso, sua mãe fez isso, sua mãe transformou minha casa, minha mãe não era arquiteta, mas ela fazia uma espécie de transformação das casas das pessoas de forma afetiva. Ela arrumava o que podia, botava cortina, botava aquilo que ela tinha acesso de coisas. E tinha 1000 campanhas de doação, essas coisas todas. Cara, foi tão bacana, foi assim, o famoso tapa na cara, sabe? Acorda, Celso. É isso que você precisa fazer. E acho que foi um pouco disso. Acho que esse florescer desse caminho da gente ter quase que dentro do escritório o coração muito
A gente coloca muito a figura do coração em muita coisa do que a gente se desdobrou fazendo. Tem até uma figura, quando você chega no escritório, tem uma imagem do coração grande lá em neon. Eu acho que foi um pouco disso. E a gente entendeu muito bom foi esse link com essa mulher que é a Leslie, que fez a curadoria, que trouxe uma coisa tão sensível desses ajustes de conta do passado que a gente precisa fazer. E de repente, muito dessas coisas que ela trouxe foram esses elementos que a gente trouxe. Era o simples tecido, o simples bordado, as pessoas sensíveis por trás desses bordados. E eu acho que foi isso que a gente viu acontecer com a esse paralelo de informações que a gente tem captado. Né? Então, mas essa curadoria, vamos chamar de curadoria, é feita por você? Eu tenho uma equipe, né? Nós somos hoje quase 40 pessoas no escritório. Então, assim, nós temos... E todo mundo trabalha muito tempo juntos. Eu e Fernando trabalhávamos no outro escritório, temos 16 anos juntos. A Renata, que cuida da parte administrativa do escritório, trabalha comigo há 29 anos. O André, que faz parte de interiores do escritório, tem vários setores, trabalha comigo há 10. Daniel, que cuida da parte de criação de fachadas, essas coisas, trabalha comigo há 17 anos. Eu e o André fizemos faculdade juntos. Então a Luciana, a Lúcia, que cuida de parte executiva, está comigo há 10 anos. Então todo mundo participa. Todo mundo participa, então todo mundo já está lá há tanto tempo, que eu acho que essa coisa meio que um pouquinho de cada um está ali construído. A gente sempre fala que cada pessoa que entra no escritório empresta um pouco do seu talento, né? Eu acho que é isso que as pessoas têm deixado, os seus talentos lá com a gente tem capitaneado um pouco isso. E acho que essa parte sensível de estar ali, é claro que eu sou emotivo e eu sou um cara que estou ali na frente, junto com o Fernando, acabam motivando as pessoas, né? Qual o seu signo? Sou Sagitário. Olha, Sagitário, faz todo sentido. Tudo que pode ser de Sagitário, eu sou. Mas é isso. Mas você sabe que você trouxe 2 pontos que eu estou tendo o privilégio de estar aqui nesse sofá e conversando com muita gente. E também sou uma curiosa para entender muito do comportamento. Como comunicadora, a gente é muito, né? Você trouxe tanto o momento em que a gente vive do mergulho interior, que está muito forte, principalmente das pessoas em que a gente vê que tem escala de profissão. Sim. Quem não busca o mergulho interior está num outro lugar. Sim. E isso a gente observa claramente. E você trouxe um outro ponto que também é o que vem muito latente, que é o ponto da tecnologia. E aí o que você traz que eu acho muito interessante? Tem um vácuo no meio, tá? Você tem o mergulho e você tem a tecnologia. E eu acho que o próximo ponto é esse. É a gente conseguir trazer o humano para entender a tecnologia e usar ela com sabedoria. Sim. Porque nós manipulamos, né? Sim. Nós podemos ter o livre-arbítrio de olhar e entender qual o conteúdo que a gente olha. Cada um aqui tem uma timeline diferente. Sim. Então a gente tem como manipular e olhar assim, o que eu quero ter preenchido? Carol, nisso eu acho que a gente cada vez mais vai ser um curador. Exato. Esse curador que pela sua experiência, pela sua bagagem, diz se aquilo é bom, se é ruim, sabe? Porque as informações estão muito grandes. Quando a gente começa a ter a inteligência artificial, você já tem alguém pensando. Quando começou na arquitetura, o AutoCAD, o AutoCAD era um instrumento para se desenhar. As pessoas já viam aquilo como uma grande vantagem, mas ele não pensava. Hoje, os nossos novos programas pensam, né? Então, como é que a gente vai saber se aquilo ganha todo mundo um status mais elevado? O chat aí também, que escreve todas as coisas. Então, por exemplo, o texto, o projeto está pronto, então tem tudo pronto daquele projeto. Mas como eu vou estabelecer se aquilo é bom ou ruim, se aquilo funciona, se não funciona? Com esse processo curatorial que a gente vai ter que ter cada vez mais assíduo. Então, para mim, eu acho que eu tenho trabalhado esse é o caminho nisso. Do meio, né? Eu tenho trabalhado nesse processo de entendimento pessoal e profissional, mas extremamente focado no curatorial, para eu saber o que é bom ou ruim para o futuro e para os meus clientes. Maravilhoso. Então vamos falar de futuro? Vamos. Como é que está a CT no futuro? A CT a gente está lá bombando, pensando, mas assim, a gente sempre faz uma coisa que é uma abrangência. A gente tem um foco principal, que a gente nunca deixa de estar estruturado, que são os nossos edifícios residenciais, a nossa responsabilidade com a cidade. A gente começou isso há 10 anos atrás, ou seja, foi um grande provocador no mercado. Eu e Fernando conseguimos lançar as pessoas nesse momento, para quem lembra, todo mundo que lançava um projeto, e até mesmo lá que eu fazia no outro escritório, todo mundo focava nas áreas comuns do edifício, nos nomes e tudo. O edifício nem aparecia. É como se a arquitetura não fosse
a estrela da vez. A estrela da vez era tudo aquilo que vinha como lazer, como atributos. Ou seja, a gente estava pelo caminho periférico das coisas, mas não da essência. Vez, né? Mais uma vez, mas não estava pela essência, né? Nessa avaliação. Não Por caminhos. Não, por caminhos sempre, sempre pelas tangentes ali, sempre mergulhando. E a gente conseguiu, ao longo dos anos, conseguir perceber que a gente podia ter atuações diferentes. E a CT é um marco nesse sentido, acho que na cidade. A gente começou a trazer o edifício como ponta, o edifício como sendo o grande protagonista. Começamos a pegar todos os trabalhos que a gente tinha, publicávamos isso intensamente nas revistas e tudo, com prêmios internacionais, com publicações. Em 2017 a gente ganha pela uma revista inglesa como melhor produção de edifícios residenciais no mundo, o que para a gente foi muito bacana. Então essa produção veio muito intensa e ela foi muito... Hoje tem vários edifícios aí pela cidade, várias empresas trabalhando como edifício design, mas quem começou assim, eu não quero, né, faz parte do ego da gente aí, mas a gente começou muito. Mas um é legado, importante, é um bonito. legado que Nós você fomos deixa pra cidade. muito provocadores, então eu acho que isso aguçou muito. E sofreu com certeza nesse início, por isso. Hoje a gente tem uma chancela de entender que aquilo faz parte de uma história que a gente legado, desenvolveu, um legado. Pois é, mas o mais interessante nisso é, hoje a gente tem um distanciamento para ver em que momento isso se perdeu, né? Se perdeu, o João, acho que assim, a gente estava assim, primeiro que eu acho que tinha muita coisa acontecendo. E quando não tem, não se tem do critério, a gente não lançou curadorias de um patamar mais elevado. A gente botou aquilo que era básico, vendia. Então, a partir do momento que surgiram as crises, e a CT surge a partir de crises, 2014, 2015, 2016, 2017, quando começou a ter essas crises todas, a premência era vender com qualidade, trazer arquitetura de qualidade, né? Há um tempo atrás eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, que é a volta da qualidade, que era trazer de volta esse status da arquitetura, né? Então acho que assim, essa provocação a gente perdeu porque tudo vendia. Vocês conseguiram identificar essa falha no mercado? Sim, mas também tinha uma outra coisa. O que aconteceu tanto em São Paulo quanto no Rio, nesse momento, há 10 anos atrás, com as crises, novas incorporadoras aparecem no mercado. Em São Paulo, Ideias Arcos, aqui a Pimo, aqui a Byte, entre outras, Int. Então, essas empresas, esses novos empresários também lançavam novos olhares. Era a fome com a vontade de comer. Né? Então, era uma possibilidade deles quererem implantar novas bandeiras, novas realizações e a gente querendo fazer essa nova arquitetura. Então, acho que veio muito em encontro. Quando você fala de futuro, o que a gente pensa hoje cada vez mais é mesclar um pouco as ações, ou seja, o labirinto de espelhos, ou entre outras coisas que estão acontecendo com a gente, são grandes provocadores. Né? Assim, a gente sempre está chacoalhando a árvore, a gente não consegue. Então, no futuro, a gente está entrando sim inteligência artificial, estamos fazendo um núcleo de pesquisa dentro do escritório. Que bacana! Então, a gente está pensando nos caminhos que a gente vai percorrer, porque a gente não quer ficar para trás. Eu sou ansioso, assim. É isso. Fernando também colabora junto com isso, né, com essa tônica. E eu acho que vem uma coisa, eu acho que vem de cidade. Aí eu acho que assim, uma coisa que é muito legal de ter vindo de cidade do interior. Acho que eu e minha irmã, eu acho que tem uma correspondência muito grande nos nossos dois trabalhos, que tem uma vontade grande de conhecimento, uma vontade Vocês grande, têm. uma vontade, uma inquietude. Então acho Deliciosa. que talvez tenha vindo, isso foi a maior parte do nosso DNA, vem um pouco dessa história, dessa não vontade de fazer o igual. E aí por causa disso acho que a gente ampliados em dois momentos diferentes era muito mais forte que os dois juntos, Claro. fazendo uma mesma coisa. Claro. Mas acho que o futuro é isso. Acho que o futuro é assim, primeiro que eu acho que a gente não deixar as oportunidades, sabe, assim, de experimentar coisas. Eu acho que essa casca que a gente vai ficando mais velho, cada vez mais fica mais destemperado para isso, né, assim, e vai colhendo da curadoria que vai ficando muito seletiva. Eu acho que a curadoria tem que ser uma curadoria experimental. A gente conhecer para criticar, conhecer para estabelecer novos desafios. Então, acho que essa vontade é premente na minha vida profissional e pessoal. Ai, que maravilhoso. Um papo redondinho, né? Perfeito. A gente vê nessa finalização aquele menino lá atrás que queria fazer belas artes, né? Trazendo essa emoção mesmo. Assim, acho que se não tiver emoção, João, não tem a menor graça. Então, Eu também acho. Eu sou assim, muito emocional. Então,
Eu choro pra caramba. Eu Visceral, choro todo né? final do período, choro na PUC. É. As pessoas já sabem que eu vou chorar, o professor Celso vai chorar, mas assim, eu acho que é ver a transformação das pessoas, ver a transformação dos alunos, a capacidade das pessoas de superarem como superaram agora há pouco tempo, né? Ficar em casa, aquela Verdade. dificuldade para o jovem. Se a gente estava agoniado, o jovem, então a gente, né, tinha uma relação coerente com a vida. Eles estavam ali num momento que estava perdendo aquele momento, né, do Perdendo terceirão, tempo total. o terceirão, o início da faculdade, É. coisas que são tão transformadoras pra gente É. e que estava numa sala vendo por uma TV pequena É. o mundo passar. É. Pessoas morreram. É. A gente nunca vai ficar igual. Mas eu acho que a gente pode transformar para melhor. Sim, a gente sempre espera. Depende muito do humano. Tô sempre esperando isso. E para quem é emocionado, como eu também sou, o copo tá mais cheio e a gente vai conseguir. É isso. Vamos junto. Vamos. Eu quero deixar um presente para você. Ah, que legal, obrigado. Nossa, pela participação. Opa, bacana. Adorei. Pode abrir. Depois Pode abrir. conta pra gente o que você vai fazer com ele. A gente gosta da carinha. Isso aqui é ótimo. As mil Você possibilidades, né? consegue- Que a gente As tá falando sobre o mil futuro, né? possibilidades. Passado e futuro, o que a gente vai guardar dentro da caixa, né? Exatamente. Bacana. Um bom desafio. Não é? Bom desafio. Depois você conta pra gente. Pode deixar. Adorei. Celso, assim, um prazer absurdo de ter você Celso, aqui. muito obrigado. Obrigado a vocês. Você preenche o copo, sabe? Obrigado pelo seu tempo, obrigada pela sua energia maravilhosa, Legal. por esse olho no olho. Eu espero que todos vocês tenham conseguido e conectem um pouquinho isso. E foi Senão uma a gente aula. conta, porque foi uma aula. Que bom. E a gente vai conversar muito ainda por aí, eu tenho certeza disso. Não, bora. Que vai ser incrível. Adorei participar. Deixa o seu arroba e deixa o Obrigado. arroba do CT também. Tá, é Celso Raiol, o arroba é Celso Raiol para o Instagram e da CT Arquitetura também. Então, são os dois aí que são... E tem um Pinterest, o Pinterest é legal, principalmente para os Muito. alunos, são muitos seguidores. Eu botei várias pastas que para quem acompanha, como os meus alunos da PUC, fica muito fácil, muito didático. Essa coisa da gente Celso oferecer Raiol mais. também? Celso Raiol, oferecer mais. Maravilhoso. Eu tive o privilégio de ter Celso Raiol aqui também, gente, com uma aula de humanidade, de energia, de tudo. Bom, Eu agradeço muito, João, meu parceiro. Obrigado. Eu sou Carol Schmidt. Sigam a gente no YouTube, assim que a gente soltar, vocês vão ver a gente no @houses.us. Eu sou Carol Schmidt. Beijo e até a próxima. tchau.